Olá pessoal, tudo bem? Saiu mais um concurso agora para a cidade de Campinas e essa é uma ótima oportunidade para você que está estudando, que é da região de Campinas ou do estado de São Paulo e tem a intenção de se mudar. Então é um edital com muitos cargos e por ser uma cidade grande, todos esses cargos têm muitas vagas disponíveis no edital, como vocês verão. O edital vem uma, duas vagas, mas se você entrar na lei dos cargos, que você pode ter acesso no Diário Oficial de Campinas, você consegue ver quantos cargos vagos tem. Então, um dos cargos aqui que a gente já vai dar uma olhadinha, que é o gestão de pessoas, tem mais de 20 cargos vagos da última vez que eu vi no Diário Oficial. Provavelmente, talvez, se alguém conseguir essa relação de cargos vagos mais atualizada, esse número já tenha até aumentado. Então, vamos agora para o edital. É o edital número 3 de 2025, porque, lembrando, já saíram outros dois concursos, porém as inscrições já estão encerradas, né? Um deles até já aconteceu, o outro a prova está se aproximando. Então, esse vídeo aqui é específico para o edital 03 de 2025, focado em especialistas e alguns cargos em geral. Então, a gente vai direto para a tabela dos cargos. Como a gente pode ver, agente de manutenção predial, lista de ampla concorrência, 5 vagas, uma vaga para negros, o total de 6 vagas, mas lembrando que existem muito mais cargos vagos. 2.321, lembrando que o Vale Alimentação de Campinas está por volta de R$ 1.700, então se a gente for pensar esses 2.300 mais 1.700 de alimentação, já está no valor bruto aí de um pouco mais de R$ 4.000 por mês. Se tratando de um cargo de nível fundamental, é muito mais do que geralmente alguém com nível fundamental conseguiria no mercado de trabalho, por exemplo. Sem contar os benefícios que tem de você ser funcionário público em relação a uma carga horária menor. Então, pela CLT, alguns cargos são 44 horas semanais. Esse aqui, como você pode ver, são 36 horas semanais. Já é uma redução. Esse em específico, o agente de manutenção predial, precisa aqui de um curso específico. Eu não conheço esse curso para te falar se levam 3 meses, um ano para fazer. Se você conhece sobre esse curso NR10, você pode comentar aqui no vídeo. Geralmente esses cursos você consegue fazer com uma certa rapidez, mas esse específico eu não conheço para poder estar indicando. E agora tem aqui o outro que é o agente operacional, que ao todo são 10 vagas, né? 7 para ampla concorrência, 2 para negros, 1 para PCD, ensino fundamental completo. Os salários e benefícios são iguais e esse só precisa do ensino fundamental. Então, caso você não tenha esses cursos aqui, igual o cargo aqui de cima, você pode tentar nesse de baixo, que também tem uma grande quantidade de cargos vagos e você tem uma ótima oportunidade de ser chamado, porque muita gente que passa em um acaba passando em outro e aí acabam optando por outros concursos. Tem o pessoal que já está trabalhando, que continua estudando e passa em outros, então isso vai fazendo a lista rodar bastante. Às vezes você passa muito longe e acaba te chamando. Eu, por exemplo, em 2021 eu fiz um concurso, eu fiquei em 25º e deixei. E por curiosidade, esses tempos eu fui dar uma olhada e já chamou até o 22º. Então, por mais que eu continuei fazendo outras provas, passei em outros, mas imagina igual eu, outras pessoas que também ficaram em, por exemplo, 20º, 18º, pensaram que não iam ser chamados e nesse exemplo deles foram até chamados. Então é uma ótima oportunidade porque a vida ela vai seguindo, né? Então você continua os seus estudos, vão saindo concursos de outras cidades, talvez outros estados, e aí o leque é muito grande. Igual eu falei no vídeo anterior, às vezes você começa seu estudo focando na cidade de Campinas, mas você tem o sonho de morar na praia. E quem sabe futuramente logo sai um concurso para Santos, para o Guarujá ou para uma praia de outro estado, você faz e consegue se mudar e morar numa cidade praiana com a estabilidade, com aquele cargo que você sempre quis. Então você vai ter esse ganho em relação à qualidade de vida. Agora, voltando aqui para os cargos, tem um dos principais cargos desse edital, que eu acredito que vai ser o que tem mais inscritos, que é o analista de gestão de pessoas. Ele tem 2 vagas de edital. Referente aos requisitos, fala que é um bacharel na área de humanas. Ele não especifica um curso específico. Então, se você tem bacharel ou está terminando na área de humanas, você pode fazer essa prova. Também são 36 horas semanais e o salário 7.481.
Já é um salário bem mais interessante. Alinhado isso aos mais de R$ 1.700 de vale alimentação, é algo bem interessante. Eu conheço a cidade de Campinas e conheço o valor em relação ao salário. Caso você seja casado, tenha filhos, ou seja sozinho, você consegue sim alugar uma casa, futuramente se estabelecer até melhor. É um ótimo salário inicialmente. Para o de cima, eu já considero que geralmente você já tem que ser aqui da região, ou caso você tenha interesse em se mudar e tenha família, aí provavelmente você vai precisar ali do seu cônjuge de trabalho também para dar uma força. Agora, no caso do analista de gestão de pessoas, você já consegue ali ter mais espaço para trabalhar em relação a escolher um bairro que você queira, às vezes morar perto do trabalho. Então, é uma ótima oportunidade. Continuando aqui, a gente tem condutor de veículos e máquinas, 4 vagas para ampla e uma para negros, 2.800. Ensino fundamental completo, também muito bom. Lembrando que esse você precisa ter a CNH. E a CNH já leva um pouquinho mais de tempo em relação àqueles concursos igual a gente viu no primeiro cargo. Então você tem que já ter habilitação D ou E, até porque esse tipo de cargo que pede habilitação, depois as próximas etapas do concurso são a prova prática, entre outras. Então você já vai precisar ali para fazer a prova prática. Continuando, a gente tem o especialista cultural e histórico, o bacharel em História, registro profissional no conselho da categoria. Então, se você é formado em História, conhece alguém formado em História, olha que oportunidade aí. Um ótimo cargo. Especialista em Informação. Então, aqui ele pede uma graduação em Biblioteconomia ou graduação em Arquivologia ou Ciência da Informação com habilitação em Biblioteconomia. Continuando aqui, nós temos para a especialidade Arquivologia e Biblioteconomia, então os dois separados. E por último, instrutor de práticas desportivas, então graduação em Educação Física, mais um registro profissional. Vendo aqui a gente tem 7 vagas iniciais para ampla, 2 para negros e uma para PCD. O salário também é o mesmo padrão, 36 horas semanais. Então a gente vê que é uma ótima oportunidade se você conhece alguém formado em Educação Física ou que esteja estudando. É muito interessante. Pelo que eu dei uma lida nesse edital anteriormente, o instrutor de práticas desportivas depois tem fase do TAF. Então, por exemplo, você que já pratica atividades físicas com uma certa intensidade, geralmente você vai se classificar, caso você consiga atingir a pontuação necessária para a próxima etapa, e o TAF, alguns são eliminatórios ou classificatórios. Nesse edital que eu vi até agora, ainda não teve nenhuma ratificação, mas nesse edital o TAF é classificatório, então você consegue melhorar a sua posição depois nas outras etapas. Então isso é muito bom porque alguns só são eliminatórios. Então se você fizer o mínimo, você continua no concurso. Nesse exemplo não. Dependendo da sua nota, você consegue adquirir, né, ganhar mais posições até na próxima etapa. Aqui ele fala um pouquinho da descrição dos cargos. Você pode depois dar uma olhadinha com mais profundidade no edital, para esse vídeo não ficar muito longo. O edital já está disponível pela Banca Bunesp. Lembrando que recentemente Campinas já teve outro concurso também, a Banca Bunesp. Então, caso você já tenha feito para algum cargo de ensino médio ou tenha algum contato já com a Banca Bunesp, vai ficar um pouquinho mais tranquilo para você por já ter estudado para essa banca, entender como ela funciona, como ela pensa em relação à montagem das provas. Então é uma ótima oportunidade para você que está se preparando, para você que é da região, ou para você que tem o interesse em se mudar aqui para essa região. Agora nós chegamos aqui a falar em relação às provas. Então, para o cargo de manutenção predial, a gente vai ter questões de português, matemática, legislação municipal, apenas com 2 questões, e conhecimentos específicos do cargo que você vai fazer. O total são 70 pontos da prova objetiva e depois você tem 100 pontos da prova prática e depois análise de títulos ou experiência profissional. Então, se você tiver experiência profissional nesse cargo, você vai ganhar mais alguns pontos. Então, você pode chegar ali até 200 pontos, que seria a nota máxima. Isso é muito bom, porque geralmente, caso você já tenha tido experiências, já são mais alguns pontos que você vai somar em relação aos seus concorrentes. Então, para esses cargos mais abrangentes, evita
que chegam aqueles aventureiros, tirem uma nota boa e passem na sua frente. Se você já tem experiência na área, você pode ir não tão bem assim, é que você vai ir mal na prova. Você pode ir não tão bem como os outros, mas depois você consegue recuperar essa diferença da prova objetiva na análise de títulos, lembrando se você tiver experiência na área. E isso é muito bom. E também tem a prova prática, que se você tem experiência, você também vai bem na prova prática. Então, só aqui, ó, em relação à prova prática e análise de títulos, são 130 pontos que você pode somar e tirar aquela diferença que você talvez possa não ir tão bem na prova objetiva. E isso é muito bom, vai te tornar ainda mais competitivo. Depois eu recomendo você dar uma olhadinha no RH em Campinas, quantos foram chamados no último concurso. Geralmente é uma lista muito grande e isso aumenta as suas chances de ser chamado. Então aqui a gente tem o agente operacional, questões de língua portuguesa, matemática, também legislação municipal e os conhecimentos específicos para esse cargo. Em relação à composição das pontuações, são iguais, 200 pontos, então aumento de nota máxima. Essa disposição pode mudar, eu acredito que o edital número 2 de Campinas houve mudanças também, então naquele exemplo tinha cargos que tinham redação, e aí depois mudou a pontuação da redação em relação à prova objetiva. Agora, analista de gestão de pessoas, que eu acredito que vai ser o principal cargo desse concurso, 10 questões de língua portuguesa, 8 de matemática, raciocínio lógico, 2 de legislação e 30 dos conhecimentos especiais. Esse aqui é diferente porque os conhecimentos específicos vão valer peso 3. Então, por mais que você não vá muito bem, por exemplo, em português e matemática, a pontuação aqui é muito maior nos conhecimentos específicos, então você consegue tirar essa diferença. Lembrando que depois tem a prova dissertativa, que são 2 questões que você vai escrever de forma corrida em relação à resposta, valendo 40 pontos, e também tem a redação e, por último, a análise de títulos. Porém, nesse caso já é um pouco diferente. A prova de títulos, experiência profissional, vai valer no máximo 10 pontos. E como você pode ver aqui, só a redação já vale 100. Então, nesse caso, você deveria focar, caso não seja uma das suas habilidades, focar mais em relação à redação. Mas lembrando que você não pode esquecer a prova objetiva, porque você tem que ter a nota de corte, né, objetiva, para poder ter a sua dissertativa e a sua redação corrigida. Mas se você conseguir, provavelmente vai ter muita gente que vai conseguir esses pontos. Se tiver uma boa estratégia de prova em relação à sua preparação para esse concurso, são grandes as chances de você ficar entre os primeiros. Agora aqui nós temos o condutor de veículos e máquinas, português, matemática, legislação e conhecimentos específicos. Aqui, como a gente pode ver, a composição muda um pouco, então conhecimentos específicos temos 20 questões e peso 2. E as outras questões são peso 1. E aqui temos a prova prática. Para condutor não tem redação nem questões dissertativas. E aqui depois nós temos os especialistas, né, especialista cultural, histórico, biblioteconomia, informação. Nessa questão, a prova deles também cai informática, que já é algo que não caía para os outros cargos. Aqui você vai ter 5 questões de informática e um tempo maior de prova, que 4 horas. Aqui as primeiras eram 3 horas de prova. Então aqui você já começa com 4 horas de prova. A biblioteconomia é igual. E aqui, por último, nós temos o instrutor de práticas desportivas, que aí nós temos português, matemática, legislação, conhecimentos específicos, valendo peso 2, então você consegue recuperar o que você não for bem, por exemplo, em matemática e português, e a prova máxima, a pontuação será de 80 pontos. E aí a segunda fase é o TAF, classificatório, então você indo para o TAF, você ainda consegue fazer mais alguns pontos no teste de aptidão física. E por último, valendo até um pouquinho menos, 3 pontos, análise de títulos em relação aos cursos. Acredito que seja mestrado, doutorado. Aqui, como você pode ver, a soma dessas notas está dando 90 pontos. Então, acredito que tenha alguma modificação depois no edital para complementar os 100 pontos. Talvez vai mudar ali o peso em relação às questões. Porque esse aqui ficou um pouco diferente, com 90 pontos de nota máxima. Que eles falam em relação à duração das provas, que os cargos de nível fundamental terão 3 horas,
O analista de gestão de pessoas vai ser um pouquinho mais, vão ser 4 horas e meia, e o instrutor de práticas esportivas serão 4 horas. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo se você vai fazer o concurso. Se saiu algum outro concurso e você queira ver ali uma análise mais aprofundada do edital, você pode comentar aqui também que eu vou fazer agora vídeos de outras cidades. E é isso aí, pessoal. Boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.